Salve, salve, meu aluno da primeira série da Escola Adolfo Ferreira de Souza. Nós estamos aqui com mais um vídeo, com mais uma aula gravada, tá certo? Nosso canal do YouTube, Penso Logo Estudo, tá certo? Esse canal ele tem como objetivo dar continuidade às aulas que são presenciais ou então remotas da Escola Adolfo Ferreira de Souza, tá bom? Mas nada impede que outros alunos de outras escolas, de outros lugares, estude pelo nosso canal, sem problema algum, tá bom? Qualquer coisa, você pode deixar seu comentário embaixo, deixe seu like. Parecendo aqueles YouTube, né, que fica pedindo, né, para ativar o sininho, né, da like, que é muito chato, tá bom? Mas vamos continuar, tá certo? A aula de hoje é sobre citologia, tá bom? Nós vamos começar nosso semestre 2020.2 com muito estudo e será só citologia até o fim do ano, muita citologia pra gente, tá certo? O que é a citologia? A citologia é a ciência que estuda a célula, né? Tá bom? Ela é oriunda do prefixo grego cito, que quer dizer célula, com o sufixo logia, que quer dizer estudo. Então, citologia é o estudo da célula, é um estudo muito amplo. É tão amplo que existe uma área da medicina só para a célula, que são chamados de citologistas, né? O profissional chama de citologista. Bom, então, bem, vamos lá, né? O que é uma célula? Então, meu pincel aqui acabou de cair. Eu não sei dar aula sem pincel, né? Meus alunos sabem disso, eu não sei dar aula sem que esteja escrevendo alguma coisa, tá bom? Só recapitulando, vamos relembrar aqui os estilos de célula, né? Nós ainda estávamos nas aulas presenciais, quando nós falamos um pouquinho de célula, né? Primeira coisa que nós temos que ver é que célula é a unidade básica da vida, né? É que nós aprendemos. Então, todos os seres vivos, eles são constituídos de células, né? Nós tivemos aí então a grande exceção, que são os vírus, né? A exceção são os vírus. Olha como eu comecei a dar aula, aí os gatos estão faltando, né? A exceção são os vírus. Os vírus, eles não são formados por células, então por isso aí o termo que eles são chamados de acelulares, né? Então aqui são acelulares. Pronto, né? Inclusive essa questão, se eu não me engano, está lá no quiz, né? Que eu mandei para o material de vocês, no quiz. Um quiz, vocês vão baixar o link, tem um link lá e vai direcionar você a uma página que tem um quiz sobre membrana plasmática, que é o assunto da aula de hoje, tá bom? Então, é a unidade básica da vida, a exceção são os vírus não apresentam células, né? Eles não são constituídos por células, por isso nós temos aquela grande confusão se o vírus, tá certo? O vírus é ou não um organismo vivo. Inclusive, nossa primeira avaliação, né, você tinha que defender se você considera o vírus um ser vivo ou não. Aí você ia dizer, se você achava que não, você tinha que dizer o porquê. Se achava que sim, também tinha que dizer o porquê, né? Aí nós temos dois tipos básicos de células, né? Nós temos as células procarióticas e nós temos as células eucarióticas. Então nós tivemos conhecimento desses dois tipos de células. As células procarióticas são aquelas que não. Esse termo muito incomum, né? Geralmente a gente aprendeu isso sim, né? Não. As células procarióticas são aquelas que não apresentam núcleo individualizado. Aqui é só uma recapitulação, viu, pessoal? E as eucarióticas são aquelas que apresentam núcleo individualizado, né? Elas apresentam núcleo individualizado, tá bom, pessoal? A galera vai dizer que as células procarióticas, elas não têm núcleo. Não está errado não, certo? Agora eu gosto muito de dizer assim que elas não apresentam núcleo individualizado. Por quê? Porque o seu material genético, ela fica lá, um material genético circular, né, diferente dos mamíferos, né, que formam aqueles cromossomos linear. Mas acontece o seguinte, que se você visualizar no microscópio, você vai ver uma estrutura parecida com o núcleo, só que não é o núcleo verdadeiro, tá bom? No ano que vem, quando nós estivermos estudando os seres vivos, nós vamos estudar o reino Monera. Aí nós vamos recapitular isso aqui. Aí lá vocês vão ver, vocês vão aprender
o que é o nucleolo de fato, tá bom? Então, núcleo individualizado. É mais, cientificamente, ele é mais bonito de se dizer, tá bom? Então, basicamente, esses são os dois tipos de células, tá bom? Aí, no grosso modo, como a maioria das células são eucarióticas, maioria, né? Porque somente os organismos do reino Monera são 5 reinos da vida, né? Reino Monera, reino protista, reino fungo, reino planta e reino metazoa, ou animalia. Vocês aprenderam no 7º ano, né? O 7º ano é onde a gente estuda os reinos da vida. Então, dos 5 reinos da vida, somente os organismos que pertencem ao reino Monera são procarióticos. Todos os outros são eucarióticos. Aí, como a grande maioria esmagadora é de célula eucariótica, então o pessoal já vai logo taxando, como se fosse uma regra geral, aquelas partes que constituem uma célula, né, que é a membrana plasmática. Geralmente é assim, se eu não me engano, né, você pode ver no ensino fundamental muito comum, faz aquele desenho semelhante a um ovo, bota assim uma bolinha mais ou menos no meio, né, tá bom? Aí coloca-se as setazinhas. Aí faz a pergunta, né? Quais as partes dividem uma célula, né? Aí tem aqui a membrana plasmática, o citoplasma e por último o núcleo. Não é assim que vocês estudam fundamental, né? E é muito parecido também no ensino médio, só que a gente vai ver isso de uma forma mais aprofundada, tá bom? Ok? Mas vale ressaltar que isso aqui não são regras gerais. Nós vamos ver quais são as células que apresentam todas essas características. Por exemplo, todas as células possuem núcleo. Será que todas as células possuem núcleo? Todas as células possuem membrana plasmática? Todas as células possuem um citoplasma evidente, né? E se possui citoplasma, o que é que tem no citoplasma? Então, a nossa viagem pela célula vai começar da membrana plasmática até o núcleo. Mas vale ressaltar que as células procarióticas não possuem um núcleo individualizado. Então, a gente vai estudar as células que apresentam um núcleo individualizado, tá bom? Quais são as células que apresentam um núcleo individualizado? São todas aquelas células que pertencem aos demais reinos, diferente do reino Monera, tá bom? Um spoiler para a segunda série em 2021. Tudo bem? Então nós vamos começar com a membrana plasmática, certo? Então nós temos aqui a membrana plasmática, tá? Quando a nossa aula ao vivo, que será na próxima semana, que será uma live, aí nós vamos visualizar os esquemas, certo? Então está aqui a membrana plasmática. Nós vamos falar só das funções da membrana plasmática. E possivelmente uma das características. Qual é a grande importância, qual é a função da membrana plasmática? Como é que a membrana plasmática tem, qual é a função que ela exerce na célula? O que é que ela tem de importante? Meu aluno do ensino médio tem que entender, tem que saber, é que a membrana plasmática ela seleciona o que entra e o que sai. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula, tá bom? Essa característica de entrada e de saída de substância é chamada de permeabilidade seletiva. Entendi? Então ela vai selecionar o que entra e o que sai, então permeabilidade seletiva. Só que existe um outro nomezinho que é muito usado. Você tanto pode chamar de permeabilidade seletiva, como pode chamar de semi-permeabilidade. Bom, então um dos assuntos sobre membrana plasmática são os transportes, né? Então a gente vai estudar os transportes ativo, passivo. Quais são os tipos de transporte ativo? Quais são os tipos de transporte passivo? Quais são os mecanismos de entrada de substância através da célula? Tá bom? Então, nós temos aqui a função primordial da membrana plasmática,
que é selecionar o que entra e o que sai da célula. Mas também existem outras funções que a membrana plasmática exerce, como por exemplo, ela delimita a célula, tá bom? Essa é uma importância muito grande, porque a célula, dependendo da sua função, o que ela exerce, qual é o papel que ela tem dentro do organismo, a célula não pode sofrer muita interferência na sua mudança na forma. Então, ela não pode se expandir demais, ela não pode se contrair demais, tá certo? Então, dependendo da função que aquela célula vai exercer na célula, no organismo, ela tem que ter um mecanismo que repare o seu limite. Então, a célula, ela delimitada. Quem é que vai delimitar a célula? Membrana plasmática. Além de mais, ela não só delimita, como ela também dá forma à célula, tá bom? Dá forma. Nós temos células alongadas, nós temos células cúbicas, prismáticas, nós temos células cilíndricas, nós temos células amorfas, ou seja, uma célula sem uma forma definida. Vamos dar um exemplo. Nós temos as células que compõem o nosso glóbulo vermelho, né? É uma célula com um caráter arredondado, né? Faz semelhante a uma bolacha. Parece uma bolacha, aquela bolacha recheada. Então, aquela forma que ela tem que ter, ela é essencial para a função que a hemácia exerce. Tá certo? Então, quem que vai dar aquela forma? A membrana plasmática. Bom, nós temos células alongadas, como as células do músculo, por exemplo, que tem que se contrair e que tem que se alongar para poder a gente fazer esse movimento de relaxamento e contração. No caso aqui, eu estou falando aqui dos músculos esqueléticos, né, onde eu tenho contração voluntária, mas também as contrações involuntárias, como o peristaltismo do intestino, por exemplo, né? Então essas células, elas vão dar essa forma. Nós temos células prismáticas, né, que são as células que formam parte do calibre das nossas veias, nossas artérias, por exemplo. Nós temos células amorfas, né, células sem forma definida, que são as células que fazem parte do nosso sistema imunológico, né? Então elas podem ter várias formas ao mesmo tempo, né? São células móveis, células que estão patrulhando o nosso organismo. Então, essa aqui são algumas funções que a membrana plasmática exerce dentro do nosso organismo, dentro das células do nosso organismo, tá bom? Então, outra coisa. Então, outra função que a membrana plasmática vai exercer é exatamente separar o conteúdo interno do externo, né? Então, ela separa o conteúdo intracelular do extracelular. Ou seja, é a membrana plasmática que vai separar o conteúdo do meio interno do meio externo, tá bom? Então ela faz esse controle. Algumas substâncias ela atravessam a membrana plasmática mais fáceis do que outras, mas além dela selecionar, dela delimitar, dela formar a célula, ela vai também separar o conteúdo do meio externo do meio interno, tá bom? Então ela é a primeira barreira entre o meio externo e o meio interno, porque se não existisse essa barreira, os conteúdos do meio externo se dissipariam, digamos assim, se distribuiriam no ambiente, diminuindo assim então a capacidade vital. Então, ter uma membrana, ter uma estrutura que delimitasse o meio interno e o meio externo, foi um caráter preponderante evolutivo para que a vida realmente conseguisse ser efetuada no planeta Terra. Tranquilo? Então nós temos aí as funções da membrana plasmática, tá certo? Então são funções bem simples, né, de você perceber. Algumas doenças que nós temos que existem exatamente por conta de falhas de processos falhos na membrana plasmática, ou porque elas são falhas por uma constituição genética, por uma informação genética, ou então elas são falhas devido à idade. A célula vai ficando velha, e na medida que ela vai ficando velha, ela vai diminuindo a sua capacidade de trabalho, de realizar sua função, e aquilo ali vai provocando
uma série de reações onde ela não vai mais exercer sua função. Tudo isso por conta da falha na membrana plasmática. Então vamos continuar aqui, né? Algumas características que a membrana plasmática tem, né? Tá aqui, características. O que é que compõe a membrana plasmática? O que é que ela tem? Basicamente, a membrana plasmática, né, bom? É uma informação que eu esqueci de dizer para vocês, tá bom? Todas as células possuem membrana plasmática. Não importa se ela é procariótica ou se ela é eucariótica. Todas as células têm membrana plasmática. Então, as características da membrana plasmática o que é que ela tem? Tem as seguintes substâncias, tá bom? A primeira delas é o fosfolipídio. Então, toda a membrana plasmática tem fosfolipídio. Aí vamos relembrar aqui, o fosfolipídio, ele é uma estruturazinha, tem uma cabecinha, tá certo? E um rabinhozinho, um rabinho duplo, ó. É bem aqui assim, tem uma quebradazinha, tá bom? Vocês lembram quando nós estávamos estudando os lipídios? Os lipídios se classificavam em dois grupos, né? Os saturados e insaturados. Lembra o que significa lipídio saturado? Que era aquele lipídio que só apresentava ligações simples entre os átomos de carbono na cadeia principal. Então, isso é o que é saturado. O pessoal disse que a gordura saturada. Aí o pessoal ficava dizendo que era isso, que era aquilo outro. Não, eles estão dando exemplo, né? Eles estão dando exemplo. Gordura saturada, por exemplo, são o bacon, o toicinho, né? Tá bom? Isso aí são gorduras saturadas, só apresentam cadeias onde há ligações simples entre os carbonos. Então são cadeias difíceis de ser quebradas, por isso que eles são sólidos à temperatura ambiente. Aí o pessoal diz assim, quer me dar um exemplo de gordura saturada? Aí o pessoal diz assim, é o bacon, né? Não, aí é exemplo mesmo. Mas dizer o que é saturado, é isso aí, né? A característica química, né, dos saturados é isso. Eu explico isso para o meu aluno no primeiro ano, porque quando chegar no terceiro ano, que você estudar química orgânica, você vai ver os termos saturados e insaturados. Aí você já vai saber o que é a definição de saturado e insaturado, bom? Aí então, o fosfolipídio ele é uma estrutura, tem essa cabecinhazinha aqui. Essa cabecinhazinha aqui, quando for na aula ao vivo, tá bom? Na nossa live, na próxima semana, aí eu vou mostrar para vocês a fórmula química do fosfolipídio, tá bom? Aí essa informação aqui são informações que lá na aula ao vivo você já vai estar sabendo. Já vai ajudar já você a entender melhor. Então, ele é um fosfolipídio, tá bom? Essa cabecinha aqui é um fosfato, daí o nome fósforo. E essa partezinha aqui, tá bom? Essa partezinha aqui é a parte graxo, né? Onde está o graxo, o ácido graxo da molécula. E ele vai ter um rabinho saturado e um insaturado, tá bom? Ou seja, ele vai ter duas perninhas. Essa perninha aqui é a perninha saturada e essa perninha aqui é a perninha insaturada, porque mesmo no meio dela vai ter uma dupla ligação de carbono, aí vai fazer com que a perninha dobre um pouquinho, tá certo? Isso é uma característica do fosfolipídio, tá entendendo? Aí o fosfato, gente, essa parte que tem o fósforo, ela é uma parte polar. É polar. Então essa parte aqui é polar. Essa partezinha aqui, os rabinhos, onde está a parte do lipídio, ele é apolar. Com isso, o maior constituinte, né, tem o elemento químico com maior participação na formação da membrana plasmática. Então meu aluno pesquise antes da nossa próxima aula, na semana que vem, sobre o modelo mosaico fluido. Está aqui embaixo, ó, modelo mosaico fluido. Tá bom? Tem no material que eu coloquei lá no Google Classroom e no WhatsApp. Tem lá o esquema do modelo mosaico fluido. Mas você pode procurar outros esquemas. Existem enésimos esquemas do modelo mosaico fluido no Google Imagens, tá bom? Então você vai lá dar uma pesquisada, né, dar uma lida também. Essa parte aqui
polar, nós chamamos de parte hidrofílica, né? Só lembrar que a água também é polar, tá bom? Como a água é polar e o fosfato é polar, então polar atrai polar, certo? Então nós temos aqui uma cabecinha hidrofílica, ou seja, hidro quer dizer água, fílica é amigo, então significa amigo da água. E a parte apolar é chamada, ela é hidrofóbica, ou seja, ela tem aversão à água. Então o fosfolipídio, ele vai dar a principal característica da membrana plasmática. Ela vai ser uma bicamada. Então vai ser uma bicamada fosfolipídica. Fosfolipídica. Mas como assim fosfolipídica? Pronto, você vai dar uma olhada lá no esquema, no material, e fica mais fácil que o meu dot de Van Gogh assim numa aula, principalmente para gravar no YouTube, não é legal. Mas seria mais ou menos assim. Eu vou ter a parte hidrofílica, uma face hidrofílica, tá aqui o rabinho hidrofóbico, voltada para o meio externo, ou seja, para a parte de fora da célula, e eu vou ter uma face voltada para dentro da célula. Pronto. Seria assim o modelo mosaico fluido, tá bom? Aí assim, para representar uma camadazinha dessa, eu vou utilizar um pincel azul, tá bom? Aí então, eu vou ter uma camadazinha dessa, voltada para a face externa, e eu vou usar o pincel preto para representar isso aqui, ó. E eu vou ter uma outra camada voltada para a parte interna. Por isso que a gente diz que a membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica. E assim, viu gente, ela não é rígida, tá certo? Ela é uma bicamada que não é rígida, ela é maleável, ela é mole, tá certo? Tá bom? Por quê? Porque ela é mole, porque ela é maleável, que é para a célula se adaptar às mudanças, tá bom? Por exemplo, se essa célula absorve nutrientes, ela pode aumentar o seu volume. Se a célula perde nutrientes, ela pode diminuir seu volume. Se é uma célula muscular, por exemplo, na hora que eu faço isso aqui, ela está toda alongada, então vai ter uma distribuição diferente dos seus constituintes dentro da célula. Mas na hora que eu vou contrair lá no meu musculosão, vai a Schwarzenegger, né? Mas tá vendo, macho? Mas tá vendo, não tem que tirar o músculo do Arnold Schwarzenegger. Aí aqui, ó, esses músculos aqui, eles vão se contrair. Aí se a membrana plasmática ela for rígida, como é que vai fazer esse movimento? Então, há necessidade de que ele seja maleável, tá bom? Tá certo? Então, na próxima live, se você tiver alguma dúvida, você já vai anotando no seu caderno para a gente tirar ela ao vivo, tá certo? Na nossa live na próxima semana, tá bom? Por isso que as aulas do canal, para quem não é meu aluno, é assim, um pouco dispersa e pode se tornar até um pouco desinteressante, porque o intuito é por meus alunos. Então os alunos que acompanham, meus alunos acompanham, então eles não ficam perdidos, né? Mas quem não é meu aluno, infelizmente. Mas você não é meu aluno, você pode deixar sua dúvida no comentário, que aí eu tiro, viu? Tá bom? Então essa aqui é a bicamada fosfolipídica. Então, uma face é voltada para o meio externo e uma face é voltada para o meio interno. É graças a essa característica que a célula vai ter a sua forma, tá certo? Vai ter a sua estrutura, vai ter a sua delimitação, tá bom? É graças a essa estrutura que substâncias vão entrar e sair, dependendo da situação. Tem substâncias que têm livre acesso à entrada da célula, tem outros que já precisam de uma proteína para entrar. Nós vamos ver isso quando nós estivermos estudando os sistemas de transporte. Então, a primeira substância,
compõe a membrana plasmática é o fosfolipídio, tá bom? Foi vista aí uma bicamada de fosfolipídio. Então vamos lá. O que é que a membrana plasmática também tem? A membrana plasmática também tem proteínas, tá bom? As proteínas são importantes, tá certo? Olhando aqui os meninos. Gente, as proteínas, elas também constituem a membrana plasmática. Então faz parte da membrana plasmática. Qual é a função das proteínas, tá bom? A função das proteínas consiste exatamente em ajudar determinadas substâncias a entrar ou sair da célula, tá bom? Principalmente para entrar na célula, porque a célula precisa se nutrir, a célula precisa de determinadas substâncias. E tem uma coisa, cada célula precisa de nutrientes em quantidades diferentes, tá bom? Tem célula que precisa de maior quantidade de açúcar, já tem célula que precisa de uma maior quantidade de gordura, já tem célula que precisa de um determinado tipo de hormônio. Então, depende das substâncias. Então, quem é que vai fazer esse reconhecimento das substâncias? Algumas proteínas. Então, as proteínas. Vou dar um exemplo agora na atual circunstância que nós estamos vivendo. Por que é que está todo mundo em isolamento social? Algumas cidades chegaram a ter lockdown por causa do Covid-19. Né? Estamos em casa desde o dia 15 de março. Né? Então, o que é que tem a ver esse conteúdo com o Covid-19? Tudo. Por que é que o vírus do Covid-19 tem a ver com membrana plasmática? Absolutamente tudo. Porque o vírus só vai conseguir penetrar, né? No ano que vem nós vamos estudar os vírus, nosso segundo conteúdo, depois sistemático, nós vamos estudar o seguinte, é o spoiler, né? Que o vírus, para entrar numa célula hospedeira, ele precisa de uma proteína específica que está na própria membrana plasmática. Então, como o vírus, o que é o vírus? Um spoilerzinho. O vírus, né? Ele é uma estrutura que tem apenas material genético, né? Aí tem vírus que só tem DNA, tem vírus que só tem RNA, e esse material genético está envolvido numa cápsula proteica, entendeu? Aí é uma cápsulazinha proteica, ó. Aí isso aqui, ó, são as espículas, ó. Isso aqui são as proteínas, entendeu? Aí se na minha membrana plasmática, aí tá aqui, ó, tá aqui, minha membrana plasmática, tiver uma proteína em que promova esse encaixe, tá vendo aqui? Esse encaixe, vai existir uma ligação bioquímica entre a cápsula do vírus e a proteína que faz parte da membrana plasmática. E esse vírus, então, vai ter acesso ao interior da célula, provocando assim, então, a infecção. Olha só que mais simples, né? Entendeu? Aí, tudo isso por causa... Aí, por que tem gente que não vai pegar a Covid-19 de jeito nenhum? Então, digamos que eu tenho uma pessoa que vai ter uma proteína diferente. Olha só, a proteína da pessoa vai ser assim. Aí, então não vai ter um encaixe perfeito, porque não vai ser uma reação bioquímica, não vai acontecer a reação bioquímica, então o vírus não vai penetrar, entendeu? Aí, então a pessoa, aí eu digo que essa pessoa ela é naturalmente imune ao vírus do Covid-19, certo? O vírus pode até penetrar nela, né? Aí qual é o grande problema de uma pessoa ser assim? Para ela nenhum, né? Ela vai ser imune à doença, mas ela vai estar com o vírus, né? Então ela pode transmitir o vírus para outra pessoa, né? Ela vai ser um tipo de pessoa que nós chamamos de assintomático, né? Então ela não vai apresentar sintoma nenhum, tá bom? Tá certo? A pessoa vai manifestar a doença se o vírus penetrar, tá? Mas vamos deixar essas informações mais precisas, né? Mais aprofundadas quando nós estivermos estudando o vírus, tá bom? Tá certo? Só para fazer uma ligação entre o que nós estamos vivendo hoje com o conteúdo que vocês estão estudando, tá certo? É um spoiler bem dado para o próximo ano. Então nós temos aqui os lipídios, os fosfolipídios, as proteínas e glicídios. Bom? Tá bom? Os glicídios fazem parte da membrana plasmática. Deixa eu apagar aqui esse vírus aqui.
parte do vírus, fazem parte da membrana plasmática, tá certo? Estão lá com seu constituinte. Aí nós estudamos, não foi? Os tipos de glicídios, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, né? A função que eles exercem, né? Que é fornecer energia. Aí uns fornecem energia de forma imediata, outros fornecem energia, mas primeiro armazena essa energia para ser usada só depois. Outro tem função estrutural, tá certo? Então, por exemplo, a celulose, né? A celulose, ela é um polissacarídeo que tem função estrutural, tá certo? Quando a proteína está associada ao glicídio, que na aula que nós vamos ver no esquema, ele é chamado de glicoproteína. Ó, glicoproteína. Aí tem lá um negócio que é chamado de glicocálix. E aqui eu vou botar de preto porque ela tem uma observação. Eu vou botar de azul, mas vou botar de preto, que é colesterol. Colesterol. Bom, colesterol tem aqui uma observação, ela é presente nas células animais, vegetais não têm colesterol. Por isso que pessoas que têm problema de colesterol alto, nós estudamos já isso aí em glicídios, né? Que embora nós tenhamos o colesterol bom, o colesterol ruim, etc., o colesterol ele é importante para a manutenção da vida do organismo, né? Eles são precursores dos hormônios sexuais, lembram? Então é precursor de alguns hormônios, de algumas funções. Então, colesterol, ele é necessário, faz necessário que esteja presente no organismo. Então, as células animais, elas apresentam colesterol. Então, se elas apresentam colesterol, beleza, porque ela é importante, está lá. Certo? E mesmo assim, né? Lembre-se, nós vimos em aula, mesmo que eu pare de comer qualquer alimento que não apresenta colesterol, como é o caso dos vegetais, o meu próprio organismo produz o colesterol, um fenômeno chamado biossíntese, né? E às vezes pode ser até pior, porque existe um fenômeno, né, já foi comprovadamente científico, um fenômeno chamado de biossíntese de compensação. O que é biossíntese de compensação? Eu privo o meu organismo em determinada substância, por algum motivo qualquer, pode ser até por motivo de saúde, mas biologicamente o meu organismo ele é obrigado a produzir aquela substância porque ela é necessária para alguma função. Se o meu organismo ele já produz aquela substância, como é o caso do colesterol, só que a quantidade de colesterol que ele produz não é o suficiente, então eu vou colocar a quantidade necessária, eu vou suprir a carência na dieta. Se eu paro com essa dieta, então meu organismo ele vai sobrecarregar, ele vai produzir além do que ele produz normalmente. Essa produção, além, é chamada de biossíntese de compensação. A biossíntese de compensação pode não trazer nenhum efeito, mas pode ser que ela traga efeito porque ela já vai produzir bem além, certo? Afinal, tipo biossíntese de compensação. Bom, aí nós temos aqui o colesterol, compõe o fosfolipídio. Quando for na aula ao vivo, aí vai estar lá o esquema, vou abrir o material, tá certo? No Hangout, vou colocar no esquema lá, na figura, e eu vou mostrar cada parte de vocês. Cada parte para vocês de cada um desses aqui, ó. Esse aqui, ó, é o glicocálix, esse aqui é o colesterol, esse aqui é o fosfolipídio, esse aqui é a camada voltada para a face externa, e etc, tá bom? Aí a partir daí nós vamos ver o nosso próximo tópico, né, sobre membrana plasmática, que seriam os tipos de transporte, né, o transporte ativo, passivo. Aí também nós veríamos a endocitose e a exocitose. Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Não esqueça de fazer de assistir o vídeo, coloque seu comentário se quiser, tá bom? Até mais. Tchau.